A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, recentemente, realizou pesquisa para avaliar o atendimento à população em 30 distritos policiais da capital. A pesquisa constatou demora no atendimento à população, péssima qualidade do serviço prestado e que os funcionários convivem com problemas como baixa estima e má qualidade de vida, o que, invariavelmente, se reflete na maneira como tratam o público. As equipes trabalham em jornadas de 12 horas, alternando turnos de dia e à noite, o que impede os policiais de estabelecer rotina, conviver com a família e praticar atividades físicas com regularidade. Diante deste quadro, a Polícia Civil desenvolveu um trabalho que culminou com um projeto que vai mudar o padrão de atendimento e de gestão nas delegacias de polícia da capital, com o objetivo de conquistar a credibilidade da população, tornar o registro de ocorrências mais rápido, estimular o trabalho dos funcionários e aprimorar o poder investigativo da polícia. O pacote de mudanças inclui a criação do SAC, Serviço de Atendimento ao Cidadão da Polícia Civil, que vai receber reclamações durante 24 horas, alteração na carga horária de trabalho dos funcionários, reforço de efetivo nos horários de pico, entre outros. Intitulado Novo Sistema de Gestão Humana e Material das Unidades Territoriais da Polícia Civil da capital, o projeto será implantado inicialmente na Zona Norte e na Zona Leste da cidade. Para esclarecer as mudanças no atendimento das delegacias de polícia da capital, o Questão de Justiça recebe hoje o Dr. Marcos Carneiro Lima, delegado-geral de Polícia Civil de São Paulo. Doutor Carneiro, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir ao Questão de Justiça. Mais uma vez, o senhor já inaugurou o Questão de Justiça na Record e agora, atendendo mais um pedido nosso, vem aqui falar sobre a implantação desse novo sistema. Eu que agradeço o convite, para mim é uma grande honra. Eu quero agradecer também a presença do Dr. Leopoldo, do Dr. Paulo. Doutor Carneiro, realmente a grita sobre o mau atendimento, ela sempre ecoou. Essas mudanças que o senhor está implantando, elas realmente vão mudar a qualidade do atendimento à população ao ir a uma delegacia registrar um boletim de ocorrência? Nós acreditamos que sim, porque a polícia tem essa consciência, tem essa autocrítica de que a questão do recebimento das ocorrências sempre foi o calcanhar de Aquiles da Polícia Civil. Porque a função principal da polícia é a investigação. Só que para que a investigação tenha um bom início, tem que ter um bom registro. Certo. E infelizmente não acontecia isso porque a forma como era disposta o atendimento causava esse transtorno para o cidadão. Que na maioria das vezes, se não fosse por obrigação, porque tinha que receber um seguro ou porque era um celular que iria ser usado por criminoso, ele omitia e não fazia a ocorrência. E aí a subnotificação, ela dificulta tanto a investigação como o direcionamento da Polícia Militar para fazer o policiamento ostensivo, não é isso, doutor Carneiro? Exatamente. E aí nós temos aqueles fatos que são comuns na mídia, em que o cidadão reclama dizendo que naquele local tem vários assaltos. E a ser questionado o oficial da Polícia Militar ou o delegado de polícia da região, eles alegam que não constam registros naquela região. E ambos estão certos. O cidadão porque não registrou, mas teve o crime, e a polícia porque oficialmente não está lá o registro. No mundo inteiro, a polícia trabalha em cima de estatística. Perfeito. E um prazer novamente encontrar o senhor aqui. Muito obrigado. No nosso programa Questão de Justiça na televisão. E dando continuidade nisso que nós estamos conversando, o senhor diz então que todas as pessoas pelos quais foram compelidas a qualquer tipo de ocorrência, é necessário demais da conta para que eles compareçam no distrito policial mais próximo, ou no mesmo bairro, ou no bairro seguinte, ou algum local, para que essas ocorrências sejam todas registradas, para que nós possamos saber a estatística de aumentar mais os policiais, para diminuir. É isso que toda a população tem que fazer isso? Exatamente. O cidadão, quando ele registra um crime, num primeiro momento, ele está defendendo o interesse dele, porque ele foi atingido na sua integridade, foi ameaçado, ele passou por um constrangimento brutal. Mas ele tem que ter a consciência que ele também está cooperando com toda a sociedade. Porque
esses pequenos delitos que deixam de ser registrados é o que vai propiciar os grandes crimes no futuro. Então, o criminoso que hoje furta uma bicicleta, ele vai vender essa bicicleta para comprar um revólver e pode matar o filho do dono daquela bicicleta furtada. Complicado. Daí a necessidade de se ter. E mesmo que num primeiro momento aumente muito o índice de criminalidade, nós policiais temos plena consciência de que não aumentou a criminalidade, vai aumentar o registro do que já acontece na sociedade. Gostaria de cumprimentar o doutor Marcos Carneiro. Aliás, trago os elogios ao excelente trabalho que vem desenvolvendo frente à nossa Polícia Civil do Estado de São Paulo. Os cumprimentos ao doutor Arles e ao doutor Paulo, excelente jurista, advogado renomado. Agora, eu diria que o questão de justiça hoje duplamente segura, né? Nós temos aqui ao lado o delegado geral de polícia, né, do Estado de São Paulo, de outro lado o presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem. Né? Estamos bem seguros. Agora, discutirmos essa questão, né, falando de segurança. Bom, o cidadão ele chega na delegacia para realizar o boletim de ocorrência hoje e o que ele encontra? E eu acredito que todos nós sabemos a grande dificuldade hoje de se realizar um boletim de ocorrência. Eu acho que essas propostas vêm mesmo em boa hora, já que vivemos num mundo globalizado, tecnológico, essas mudanças eu acho que são essenciais. Agora, o cidadão chega na delegacia e fala assim, bom, quero fazer o boletim de ocorrência. Chega lá, tem um flagrante, não consegue realizar o boletim de ocorrência. E aí fica aquela questão, bom, onde fazer esse boletim de ocorrência? Porque ele fala, bom, muitas vezes o cidadão se depara na delegacia com o delegado e ele fala, olha, não temos como fazer um boletim de ocorrência, não temos um número de funcionários suficiente para atendê-lo. Ele vai no outro DP, o outro DP muitas vezes não quer fazer o boletim porque fica longe da sua casa. Ou seja, ele pode realizar o boletim em qualquer local? Pode. Isso é importante que o cidadão saiba que no Estado de São Paulo ele pode fazer o registro em qualquer delegacia, inclusive de outro município. Porque cabe ao Estado amenizar o constrangimento do cidadão. Ele já foi vítima de um roubo, ele não pode ser vítima da incompetência do Estado. Então, para isso, foi criado um sistema nosso, que é o Registro Digital de Ocorrências, que ele pode fazer na delegacia. Ele foi furtado em Santos. Ele chega em São Paulo, faz na delegacia da casa dele, e a delegacia do bairro dele aqui em São Paulo que vai encaminhar para Santos esse registro para que Santos investigue. Isso é um avanço. Fora isso, doutor, o cidadão hoje, ele vai ter ampliada a questão de se fazer o boletim pela internet. Esse vai ser o grande diferencial. A tecnologia tem que ser usada em favor do cidadão. O que interessa para a Polícia Civil, principalmente, é a questão da investigação. O que interessa para a Polícia Militar é a constatação onde estão ocorrendo os crimes. Para a Polícia Militar patrulhar melhor, para a Polícia Civil investigar melhor. Se o cidadão é o vetor principal para que chegue a informação de qualidade, ele não poderá nunca ser punido. O cidadão pode fazer hoje também boletim de ocorrência numa base da Polícia Militar, doutor Carneiro? Pode. Isso foi um grande avanço, porque nós fizemos o seguinte raciocínio. Se um cidadão que mora num bairro nobre, aqui de São Paulo, e tem acesso à internet, ele vai e registra o furto do próprio veículo. E isso é feito no sistema da Polícia Civil, é feito um controle e efetivamente está resolvido o problema do cidadão no aspecto de registrar o crime. Um cidadão desprovido de recursos financeiros, sem acesso à internet, ele ficava compelido a ter que ir a uma delegacia. Ainda voltando àquela pergunta do senhor, qual que era o grande dilema? Que na mesma unidade policial se fazia tanto flagrante, que é uma ocorrência complicada, porque está custando ao suspeito a liberdade dele, ele está indo para a prisão, e para ir para a prisão tem que ter uma série de mecanismos garantidores, e aquele cidadão que tinha lá para registrar o furto da bicicleta concorria com uma ocorrência que ia demorar 8 horas. Agora, aliás, eu acho que o cidadão hoje, e acho que a grande dificuldade que a Polícia Civil encontra é que assim, o cidadão hoje ele chega e tudo ele quer fazer um boletim de ocorrência. E nem sempre é um boletim de ocorrência, muitas vezes ele tem que socorrer do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário. Mas a primeira coisa que ele faz é, vou procurar a delegacia de polícia. E aí ele chega na delegacia de polícia e encontra um plantão, por exemplo, e que aquele policial muitas vezes ele passou a noite ali, o cidadão sabe que ele passou a noite trabalhando. E aí vem a questão da qualidade do funcionário. Carga horária, né? Carga horária. Como que está a qualidade hoje do funcionário, e eu digo do policial? Então, isso aí realmente é o que acontecia, porque o padrão de plantão aqui na capital,
ele é o mesmo modelo de 4 décadas. O que era na década de 70, século 20, hoje no século 21, era o mesmo sistema. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos na década de 80 que quem trabalha no sistema de plantão de turno tem que ter o padrão fixo de horário para que o organismo tenha também... Tem a questão do relógio biológico, né? O relógio biológico. Seja reposto. É fácil. Então, o que acontecia? O policial trabalhava 12 horas de dia e no dia seguinte ele voltava para trabalhar 12 horas noturnas. Enquanto o organismo dele estava dando comando para ele dormir, ele, por obrigação, tinha que ficar acordado. E aí, muitas vezes, tinha reclamação, mas eu fui mal atendido pelo delegado X. Eu perguntava para a pessoa, mas quem é o delegado? Ah, o doutor fulano. Eu falei, puxa vida, o cara é tão educado, ele é educado. Só que às 3 da manhã, o organismo dele está mandando ele dormir e ele está acordado. Ele está acordado. Então, agora, cabe à administração pública detectar o problema e dar a solução. E não, que nem o senhor bem falou, de quem é punido acaba sendo punido o cidadão, que não tem culpa de nada. O cidadão já foi vítima, numa primeira vez. De quem? De um criminoso. O cidadão não pode ser vítima uma segunda vez da inoperância do Estado. Essa criação das centrais de flagrantes, como é que vai funcionar isso para que a população entenda? Bem, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, a partir do momento que se deparou com a situação de prisão de criminosos, onde tenham vítimas, objetos a ser apreendidos, eles vão ter determinadas delegacias estrategicamente escolhidas para que essas delegacias recepcionem essa ocorrência. As equipes que vão estar lá vão estar só por conta disso. Ou seja, não vão ter outras demandas. Eles vão estar lá só para atender ocorrências graves. Então, não vai haver a desculpa de estar cansado, de estar com outra ocorrência. Além disso, foi feito um planejamento que o deslocamento em distância, no máximo 8 quilômetros. Então, hoje, com viaturas boas, comunicação boa, não vai ser problema esse rápido deslocamento. O que o policial vai deslocar em tempo maior, vai compensar num tempo menor de se fazer a ocorrência. Flagrantes de 8 horas, hoje, estão sendo feitos em torno de 3 horas. Essa central de flagrantes também faz a apreensão de bens, não é isso? Faz os autos de apreensão. Essa central de flagrante, ela vai cuidar do flagrante, ela vai cuidar do tempo circunstanciado, que na verdade é o flagrante dos crimes com menor potencial ofensivo, e vai cuidar também da captura de presos. Por quê? Porque, por incrível que pareça, o preso fazia turismo pelas unidades prisionais de São Paulo. Ele era preso numa delegacia X, passava pelo ML. Ia para uma delegacia Y para guardar a vaga no sistema, passava novamente pelo ML. Depois ia para o sistema, passava novamente pelo ML. Toda vez que o preso fazia essa diligência, era viatura, combustível, policiais e dinheiro público jogado fora. Onerava bem mais. Verdade. Onerava o Estado e colocava policiais na missão de ficar transportando o preso. Hoje vai ter só um ML. Na cadeia que ele ficar aqui em São Paulo, ele já vai direto para o sistema penitenciário. Eu presenciei um dia, eu estava no DEIC e foi feita uma operação na 25 de março e a Polícia Civil com a Polícia Federal, com o GCM, com o pessoal da Prefeitura, fizeram uma operação e foi feita uma apreensão de mercadorias. E eu estava lá no DEIC, eu fui ver a apreensão por curiosidade, eu vi muita coisa, perguntei para a escrivã, você vai fazer o auto, quantos itens tem? Ela falou, tem 5 milhões de itens para a gente poder identificar. Aí vai... Você já imaginou? Ela falou, para fazer o auto de apreensão, doutor, eu vou levar umas 3, 4 horas. Fora o resto, porque teve flagrante. Aí demora mais que a... Né? Você imagina, o cidadão às vezes não entende isso, né? Agora, de certa forma, o cidadão chega na delegacia, muitas vezes quer fazer o boletim de ocorrência e ele não é bem atendido. Ou se não for bem atendido, pode acontecer e o delegado não fazer o boletim de ocorrência. O que ele faz, doutor? Ele procura o SAC agora? Serviço de atendimento ao cidadão? Exatamente. Hoje foi implantado esse sistema, que é um canal direto entre o cidadão e a diretoria do departamento. Por quê? Porque antigamente se estabeleceu que em algumas seccionais, que isso é uma divisão menor do departamento, porque o departamento de polícia da capital, ele cuida das 93 delegacias. Só que essas 93 delegacias, elas têm uma supervisão de 8 seccionais. Então tem a seccional oeste, norte, sul, várias seccionais.
essas seccionais são subordinadas ao diretor. Então havia um canal entre a delegacia e a seccional. E muitas vezes, numa mentalidade antiga de administração, o seccional não repassava para o diretor o problema. Para o diretor vinha uma informação deformada que estava tudo bem, quando na verdade não estava bem. Hoje, o cidadão, que é o nosso cliente, que é o nosso ponto de objetivo maior nosso, ele vai ter um contato direto com o diretor. Dizendo o seguinte, olha, eu estou na delegacia número X e não estou sendo atendido. Eu estou aqui há mais de meia hora e eu estou vendo aqui que o ideal seriam 20 minutos. De pronto, vai ser feito um contato diretoria com a delegacia para saber o que está acontecendo. Interessante isso, porque demonstra que a polícia é amiga do cidadão. Vamos para o intervalo e nós já voltamos com esse assunto no Questão de Justiça. Até já. Voltamos com Questão de Justiça. Estamos recebendo hoje o Dr. Marcos Carneiro Lima, delegado-geral de polícia aqui de São Paulo. O senhor estava falando sobre a questão do diretor fazer um contato direto com a delegacia em função da reclamação do cidadão. Exatamente, porque por esse projeto inovador, nós calculamos que o cidadão, para chegar numa delegacia e registrar um simples fato, em torno de 20 minutos. É um horário, um padrão que nós entendemos que é o mínimo que se dá para o cidadão para estimulá-lo a realmente fazer o registro. É importante para o Estado ter essa consciência. E a questão de polícia, é bom que se ressalte, ela é problemática no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, quando houve uma série de problemas com vários departamentos de polícia, eles chegaram num acordo que precisavam inovar a polícia e precisava passar uma mensagem muito clara para o cidadão para que existia a polícia. Que não podia ser simplesmente um órgão repressor, um órgão de arbitrariedade, um órgão vinculado com a imagem de corrupção. E aí criaram aquela frase célebre que hoje está no mundo inteiro como um padrão de polícia, que é proteger e servir. Proteger e servir. Esses dois verbos sintetizam o motivo da existência das polícias no mundo inteiro. Então nós temos que ter bem essa consciência. A polícia está para proteger, mas também para servir o cidadão. E isso dando continuidade. Então, se houver já um boletim de ocorrência já feito, isso passa por uma investigação. Com esse projeto que o senhor está instituindo, então isso já vai dar mais tempo para que aqueles inquéritos policiais que estão na delegacia para investigação, eles tenham dado mais andamento mais célere. É isso? Exatamente, doutor. Nós queremos uma polícia menos cartorária e mais efetiva na investigação. Essa questão de ser uma polícia cartorária é por uma herança cultural que nós temos, da qual não podemos negar, na sua época teve seu valor, mas hoje, em pleno século XXI, nós não podemos imaginar que uma polícia fique presa a questões cartoriais, em que o cidadão seja compelido a comparecer 2, 3 vezes na delegacia para prestar depoimentos que muitas vezes se resumem em 3 linhas. Então, hoje, nós estamos motivando os policiais a irem a campo e, ao invés de intimar o cidadão para ir na delegacia, que façam a entrevista com o cidadão na casa deles. Posteriormente, se houver um interesse, se realmente tiver algo que precise ser melhor explorado, aí sim, esse cidadão vai ser ouvido formalmente numa delegacia. Por quê? Porque o testemunho dele vai ser usado na justiça. Agora, para chamar a pessoa na delegacia para dizer não sei, não vi, isso aí é um absurdo. Fiquei pensando, por exemplo, quando ocorre o crime e determinado cidadão vai preso, antes de ele chegar ao centro de detenção provisória, esse cidadão, ele é mantido ali preso e ele vai para um departamento específico da Polícia Civil, antes de ir ao centro de detenção provisória. Por exemplo, digo naquele trajeto de 1, 2 dias até ele ser removido. Antigamente ele ficava preso no distrito da região. Hoje existe um departamento específico para isso? Não. O que existe é o seguinte: nós vamos ter unidades prisionais estrategicamente em locais de fácil ligação, para que daquela unidade ele já vá diretamente para a cadeia. Então, imagina uma situação. O cidadão ele foi preso na área de Itaquera.
mas ele é levado para a central de flagrantes lá na Vila Carrão, lá é feito flagrante e naquela unidade prisional ele já fica lá. Ele não vai mais passear de viatura para outras unidades. Ele fica naquele local. Isso, de certa forma, traz mais segurança. Exatamente. E daquele local, ele é deslocado para o sistema penitenciário. Realmente vai ter acelerar bastante, né? O governador Geraldo Alckmin, na época, na sua gestão, antes de ser governador novamente, ele deu uma reformulada nessa estrutura, né, de manutenção de presos antes de ir ao CDP. E agora a questão vem sendo implementada e vem sendo aprimorada, né, doutor? Vamos falar, doutor Marcos, sobre, agora, para a própria população que nos ouve, a respeito dos registros de boletim de ocorrência via internet. Okay. Se tem algum tipo, ou vários tipos, ou qualquer tipo de registro de ocorrência via internet, via eletrônica. Bem, isso é um grande avanço e a nossa expectativa é ampliar o rol dos crimes que poderão ser feitos pela internet. Hoje, já pode ser feito o furto de veículos, o furto de celular. Lembrando ao cidadão que o furto é a subtração do objeto sem a violência contra a pessoa. Porque o roubo hoje ainda não pode ser, não tem essa possibilidade. Mas esses dois, furto de veículo e furto de celulares, era uma demanda muito grande. Porque houve uma expansão muito grande, tanto da venda de veículos quanto da venda de celulares. Celular, no início da década de 90, eram $3.500 no celular. Exatamente. Era só uma classe muito rica que poderia ter. Hoje, popularizou demais o celular. Então, nós temos a percepção de que, com o crescimento da internet, o crescimento da informática, vai facilitar o cidadão cada vez mais poder registrar os crimes. Nós temos aí um projeto que, em pouquíssimo tempo, acidente de trânsito sem vítima, o cidadão vai conseguir fazer pela internet, e o furto simples, furto de uma bicicleta, de um celular, de uma máquina fotográfica, de um relógio, ser feito também pela delegacia eletrônica, porque estimula o cidadão a cooperar com a informação. Informação é a matéria básica das polícias. Boletim de ocorrência não criminal pela internet, não seria uma boa ideia, doutor Marcos? É uma boa ideia, nós também temos essa possibilidade, porque muitas vezes o cidadão ele não tem a percepção se aquilo é crime ou não, doutor. Mas ele precisa de um apoio naquele momento. E a delegacia de polícia, com todas as mazelas que nós temos aí, temos que ter essa autocrítica, é a única instituição pública, 24 horas aberta, para atender qualquer cidadão. Não existe nada mais democrático do que uma delegacia de polícia. Qualquer horário, um cidadão entra na delegacia de polícia e tem que ser e falar com um funcionário público. Ser atendido. Isso é padrão, não tem, isso é mundial. E eu falo que é o pronto-socorro social. Assim como tem o pronto-socorro 24 horas para atender o cidadão que se feriu, que se machucou, é o cidadão que, de uma forma, foi ferido nos seus direitos. Foi ferido nos seus direitos. Foi ferido nos seus direitos. Então, é o pronto-socorro social que a Polícia Civil tem que ter essa consciência. Então, eu digo de experiência, porque muitas vezes chegava o cidadão e falava assim, olha, eu convivi com uma mulher durante 3 anos, ela foi embora ontem à noite, levou a roupa dela, mas também levou o micro-ondas que nós compramos junto. Então ela roubou meu micro-ondas. Eu vou explicar para ele, eu falo, olha, calma, vocês compraram micro-ondas em comum? Compramos. Então isso não é roubo do micro-ondas. Não, doutor, é que eu paguei tanto, ela pagou tanto. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou registrar aqui uma preservação de direitos, você vai contar direitinho, depois, essa questão que é de nível familiar, de coisa civil, você procura um advogado, procura uma assistência judiciária para tentar equalizar. Agora, você está me dizendo que, embora tenha obrigado, mas ela é uma pessoa séria, honesta, trabalhadora, eu não vou registrar ela como indiciada aqui no meu boletim de ocorrência, não. É verdade. Então, esse feeling, essa sensibilidade para também não criminalizar tudo, é dever do delegado de polícia. Por isso, doutor, nós temos até um projeto de criar um padrão de formulário que vai estar à disposição tanto na internet como fisicamente numa delegacia, para qualquer cidadão chegar e contar a história dele. Ele vai lá, não precisa pegar fila não, ele pega o formulário, ele mesmo relata. Posteriormente, o delegado analisa. Se for um problema que envolve um órgão público, ele encaminha. Se for um problema que realmente seja criminal, ele dá outro destino. Mas o cidadão sai com um papel com timbre oficial.
para ele é muito importante. E o cidadão também não pode dizer, não sei. Tem que procurar informação, tem que acessar a internet, tem que usar informação, tem que procurar o site da Polícia Civil de São Paulo. Eu acho que para ter toda a informação na mão e ficar inteirado do que está acontecendo. Eu vou fazer uma pergunta ao doutor Carneiro para finalizar esse assunto dessa nova medida que está sendo tomada, porque no último bloco nós vamos falar sobre aumento, nós vamos falar sobre outras questões que são interessantes para a população, para a advocacia e para a Polícia Civil. Doutor, na sua visão, todas essas mudanças que estão sendo feitas, as que já foram feitas anteriormente, como, por exemplo, a retirada dos presos em delegacia, mas essas que o senhor está implantando agora, todas elas juntas, elas melhorarão o combate à criminalidade e vão diminuir os índices de criminalidade? Acreditamos que sim. Eu sou um otimista nato. Eu sempre acho que o copo está cheio de metade de água, não está meio vazio. O copo tem metade de água. Então já parte desse princípio. A outra situação é que a Polícia Civil está assumindo o papel constitucional dela. O que está previsto na Constituição Federal é a nossa missão, o nosso papel. Ou seja, investigar. Melhorar cada vez mais a investigação. Em contrapartida, também uma integração maior com a Polícia Militar, porque cabe à Polícia Militar o patrulhamento, a efetiva presença física. Por isso, uma das medidas que nós tomamos foi que a Polícia Civil não faz mais ronda, não faz mais bloqueios. Esse papel compete à Polícia Militar e a Polícia Militar tem total competência para cumpri-lo. Então, o que nós queremos é que, efetivamente, a Polícia Militar assuma. Daí, eu volto naquela questão de que temos que melhorar a investigação. Não pode ser uma investigação que se resuma em oitiva de pessoas. Tem que ser o trabalho em campo do policial colhendo informações essenciais para elucidar o crime. Porque a investigação da Polícia Civil, que às vezes o cidadão não entende, a prova feita pelo policial civil é aquela que vai embasar a denúncia do Ministério Público e futuramente, depois da instrução processual, a condenação pelo juiz. Não é isso, doutor Carneiro? Exatamente. E essa ação de polícia judiciária, né, isso é importante que fique frisado, são provas que elas não vão conseguir ser repetidas no futuro. Então, quando você chega no local de homicídio, que é algo muito trágico, aquela cena do corpo no local é única. Depois que nós fazemos o trabalho de levantamento no local onde está o cadáver, e esse cadáver retirado, jamais se conseguirá reproduzir aquilo no nível que era antes. Com certeza. Daí que é um termo até, o pessoal do direito, nós somos criticados por ter um linguajar difícil, mas são provas insuscetíveis de repetição. Exato. Daí o grande valor, por isso que é ação policial rigorosa, dentro da legalidade. Eu costumo dizer que a polícia é forte dentro da lei. Aliás, o nosso DHPP em São Paulo, Delegacia de Homicídios, se eu não me engano, é modelo no mundo. O doutor Marcos foi diretor lá. Foi diretor lá, né, doutor? É um exemplo de Eu acho que uma outra medida muito salutar, já que nós estamos falando em DHPP, é a investigação das resistências, chamadas resistências seguidas de morte, né? Que eu entendo que é homicídio, e se investiga se foi dentro do devido cumprimento do dever legal, né? E que agora é investigado pelo DHPP, né, doutor Marcos? O DHPP é um departamento de referência realmente no mundo inteiro. Aqui nós temos a alegria de receber colegas de todos os estados, inclusive estados que nem Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são estados aí que têm um crescimento econômico, um peso muito grande na política e na sociedade brasileira, para ver por que realmente o DHPP teve esse destaque no combate ao crime. E a essência, doutor, é o trabalho de equipe, a essência é o trabalho focado na lei, a essência é ter um trabalho em que a polícia efetivamente vá a campo. Um dos princípios que norteia a investigação de homicídios que modifica muito essa visão é o princípio das primeiras 48 horas. Ou seja, o que se conseguir nas primeiras 48 horas é o que vai realmente dar o norte se vai se conseguir esclarecer o crime ou não. É verdade, né? O que a gente tem visto é que as investigações no Departamento de Homicídios, como se diz no jargão policial, eles têm rachado várias ocorrências, né, doutor? Exatamente, vários crimes esclarecidos, e isso aí a gente reforça, é o trabalho de equipe dentro do princípio da lei e da justiça. Muito bem, então vamos para mais um intervalo e depois o Questão de Justiça volta no bloco final, falando novamente com o doutor Marcos Carneiro.
Voltamos com questão de justiça. Hoje nós estamos recebendo aqui o delegado-geral de polícia aqui de São Paulo, Dr. Marcos Carneiro. O Dr. Paulo quer fazer uma pergunta para o senhor com relação à recente informação. Que nós recebemos, que nós né? recebemos, a informação que o senhor realmente, além de estar propiciando um trabalho muito bom para a população, o senhor conseguiu de uma forma que nós sabemos muito dura, fazer também um acalento de um aumento para o policial civil. Isso foi um trabalho que, em conjunto, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria de Gestão, e tanto o doutor Ferreira Pinto, que é o nosso secretário, quanto o doutor Júlio Semeghini, que é o secretário de Gestão, foram de fundamentais importância para realmente sensibilizar outras áreas do governo para a questão do aumento salarial para a Polícia Civil de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo é uma referência para o Brasil e para a América Latina. E, infelizmente, por uma série de distorções que vem já por longos anos, não é de agora, houve esse achatamento salarial. O que é importante para a população entender é que o policial não pleiteia um salário de marajá, um salário astronômico. Pleiteia um bom salário para que a população, a sociedade tenha um bom policial. E a nossa briga é que o salário seja bom na base, para estimular o jovem a ingressar na polícia. E pessoas de valor. Eu digo com toda tranquilidade, a polícia, tanto militar quanto civil, é composta na sua grande maioria, esmagadora maioria, de homens de bem. Pais de família, pessoas comprometidas com a sociedade. E é isso que dá garantia do cidadão saber que tem duas polícias com total força para atendê-los. Isso vem propiciar que esse trabalho seja mais profícuo, tendo em vista esse aumento que não é quantidade pelo qual realmente eles mereceriam, mas até então é um trabalho que vai ser pelo menos mais acalentado por parte, porque foi um grupo de pessoas e foi em conjunto que conseguiram fazer essa... Isso é muito importante e nós temos aí, paralelo à questão do índice salarial, várias modificações que nós acreditamos que isso vai estimular o policial a continuar na luta contra o crime. Nós temos um projeto de restauração. O doutor Alisson sabe disso, que isso é uma luta nossa há muito tempo, porque às vezes só a questão do nome da atividade, ela cria alguma distorção. Então, por exemplo, nós temos na Polícia Civil a carreira de carcereiro, que é uma carreira policial tão importante quanto qualquer outra. Lógico. Só que o policial civil, ele, com a denominação carcereiro, ele se sente desprestigiado. Ele tem a autoestima dele afetada. Ele porque tem um papel fundamental. Fundamental, mas ele não gosta de mais chamar de agora carcereiro. que não tem mais preso, né? Olha só, eu não sabia. Eu acho fundamental o papel do carcereiro Sim, dentro com da certeza. estrutura. Só que ele, quando pergunta para ele o que você é, ele responde de pronto, sou policial civil. Porque o termo carcereiro não se tem... sente... É uma coisa interessante isso. A autoestima tem que ser valorizada. Nesse projeto, o carcereiro, assim como outras carreiras que vão ser somente adequadas, ele passa a chamar agente de polícia. Agora, doutor, o cidadão que está assistindo o programa, ou aquele que acabou de ligar a televisão, ele deve estar pensando o seguinte: bom, polícia, quando vem o termo polícia, ele pensa o quê? Polícia, segurança pública, de certa forma, qualidade de vida. E aí vem aquela questão que foi debate nos noticiários e a sociedade em geral vem comentando isso cotidianamente, é a questão das alterações no nosso Código de Processo Penal, que trouxe uma série de presos que estavam, cidadãos que estavam presos preventivamente e que estão hoje nas ruas. E que traz reflexos, certo? De um lado no sistema carcerário, de outro pensando na superpopulação carcerária, enfim. Mas qual que é a visão da Polícia Civil com relação a essas novas alterações no nosso Código de Processo Penal, doutor? Bem, eu sou até uma voz minoritária nisso aí, porque os operadores do direito, na qual eu me incluo com toda tranquilidade, porque nós operamos o direito, o advogado, o delegado, o juiz, o promotor, o procurador. Um grande operador, por sinal. Os operadores do direito... E tem que ficar ressaltado que delegado de polícia é carreira jurídica. É uma carreira jurídica. Com certeza. Tem alguns que dizem que não, mas... E em São Paulo desde 1905, né, doutor? Com certeza. No estado de São Paulo desde 1905. É natural da nossa essência, da nossa formação, sermos conservadores. E por que nós somos conservadores? Somos conservadores porque nós defendemos valores que vêm há séculos.
reforçados com a Revolução Francesa, da igualdade, liberdade, justiça, e tudo isso aí, ela traz um cunho conservador. Então, na nossa essência, nós somos conservadores, para o bem da sociedade. Contudo, quando há uma mudança em que ela foca uma questão num país que nem o Brasil, que nunca pode ser esquecido, que foi o último país a libertar os escravos, a escravidão no mundo ocidental teve no Brasil o seu último representante. O Brasil, que tem a maior concentração de renda, uma desigualdade de renda brutal, ficava para a sociedade que o rigor da lei, o rigor da justiça era em relação ao preto, o pobre e a prostituta. Aí dizia que só ia para a cadeia os 3 P's, que a elite branca dominadora ficava à margem. Essa visão, doutor, é que fazia muitas vezes as distorções em que um cidadão desesperado, desempregado, com um filho pequeno em casa, furtava um pacote de linguiça no supermercado. Era surpreendido, levado para a delegacia. Não havia alternativa. Cabia ao delegado de polícia fazer o flagrante de furto, inafiançável, e o cidadão ia para a cadeia. Para o senhor ter uma ideia, o que eu estou relatando não é fictício. Não, com certeza. Aconteceu comigo no plantão do Capão Redondo. Só que esse delegado de polícia aqui, em 1989, não fez o flagrante. Alertado pelos colegas, dizendo, ó, doutor, o senhor vai se complicar. Falei, não tem problema, eu me complico porque eu me garanto. Eu tenho informação jurídica para me explicar perante o juiz. Mas eu não vou colocar esse cidadão na cadeia. É um cidadão que não merece ir para a cadeia por ele, pelo ato que ele cometeu. Ele cometeu um erro, só que ele tem que pagar de forma justa, na minha concepção. Agora, se eu mando ele para a cadeia, é um custo para a sociedade que a sociedade também não merece pagar por esse custo tão alto. Endurecimento do código desnecessário. Exatamente. Então, quando eu vejo hoje, é importante que passe para a população a seguinte mensagem. Não é a lei da impunidade, é uma lei a favor da justiça, não da impunidade. Vamos ver um outro caso. 2 jovens... O remédio não pode matar o paciente, Exatamente, né, doutor? 2 jovens, 18 anos de idade, por farra, doutor, entra numa farmácia e furta um vidro de shampoo, caro. R$52 o vidro de shampoo, por uma farra, uma coisa de mocinha. Elas cometeram um crime? Cometeram um crime. Elas têm que ser tratadas como criminosas? Na minha opinião, não. Têm que ser tratadas como 2 jovens imaturas que cometeram algo grave, mas só de passar pelo constrangimento de ser surpreendidas furtando, serem abordadas por policiais, em geral militares, fardados, colocados num compartimento de preso, vulgarmente chamado de chiqueirinho, conduzidas à delegacia, apresentadas por um delegado de polícia, que em geral, se for do meu comportamento, vai estar com a cara feia. Porque nós temos que estar com a cara feia cumprindo a lei, sempre bravo cumprindo a lei. Ela vai passar por um constrangimento, essas 2 mocinhas. Essa marca não sai jamais. Jamais. Vão tomar uma lição na vida dela. O efeito pedagógico é maior do que a pena. Exatamente. Sim. Além disso, familiares vão ser chamados, os advogados vão ser chamados. Vai ser habitada uma fiança, doutor, compatível. Agora, só imagine, faria um flagrante... Não, mas o cidadão pensa assim, bom, cometeu o furto, não vai preso. E se cometeu o furto de novo? E aí fica aquela discussão. Exatamente. Mas aí a reincidência muda de figura. Exatamente. Por isso que vai caber hoje ao delegado de polícia, isso é importantíssimo, a capacidade de analisar o fato com maior profundidade. Tanto é que a Delegacia Geral, eu baixei uma recomendação, é a DGP, acho que de número 4, que eu digo para que os delegados de polícia analisem a possibilidade do concurso material. Que, de novo, eu peço desculpa para os telespectadores, que é uma questão técnica, mas é uma questão que diz o seguinte: se eu somar as penas e deixar de cair no campo de fiança, eu deixo de aplicar fiança. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa tentou furtar um shampoo, fugiu, a polícia militar foi no encalço, ela brigou com o PM, rasgou a farda do PM, fugiu, uma outra viatura prendeu, cabe ao delegado de polícia analisar todo esse contexto e falar: eu somo a pena do furto com a pena da resistência, com a pena do dano material. Não vou habitar fiança. Então, deixar claro para a sociedade que não vai haver impunidade. O que vai haver é um equilíbrio maior. E muitas vezes, foi o que o doutor falou ali, a coisa didática.
essas duas jovens que furtaram o shampoo por farra vão perceber que isso é algo grave que não pode ser feito. Essa fiança gerou uma discussão, uma polêmica, né, bárbara. Mas eu acho que ela vai ser salutar. Com bom senso. Com bom senso. E a maioria dos delegados tem bom senso. Só aproveitando o gancho aqui, quando teve aquela situação do rapaz do Porsche, as pessoas disseram, mas pagou 300 mil e já está saindo. Eu ia tocar nesse assunto. O que deveria se lembrar é que se fosse na regra anterior, ele sairia sem pagar um centavo. Exatamente. Ele teria direito à liberdade provisória sem depositar um único centavo. Hoje, esse dinheiro pode ser a garantia para que o advogado da família da moça peça como indenização, porque ele não vai poder alegar que não tem o dinheiro, porque o dinheiro está lá depositado no Estado. Esse dinheiro pode ser revertido, nunca vai compensar a vida dessa moça, uma jovem advogada. Com certeza. Mas pelo menos uma compensação mínima, né? Com certeza. Doutor Carneiro, nós já estamos indo para o final do programa, eu quero fazer o registro, o senhor falou sobre a reestruturação da polícia e nós, advogados, estamos à disposição para lhe ajudar naquilo que for possível. A Comissão de Segurança Pública também, nós já conversamos sobre a reestruturação várias vezes, eu tenho conversado com o pessoal da Secretaria de Segurança e aqui, de público, eu deixo o registro de que o senhor fez um grande trabalho com relação ao aumento dos policiais e com relação à aprovação dessa reestruturação que deve ser encaminhada pelo governador à Assembleia Legislativa. E o registro que eu quero dizer é o seguinte, a Comissão de Segurança Pública vai fazer todo o empenho para ajudar a Polícia Civil a aprovar isso na Assembleia. Mesmo que demore futuramente, não esteja na OAB, eu quero aqui dizer ao senhor que eu pessoalmente me comprometo com a Polícia Civil a ajudar a fazer a aprovação da reestruturação da Polícia Civil, que eu acho que é imprescindível para que a gente possa oxigenar a polícia e a polícia ter uma remuneração, porque a gente sabe que com a supressão da quarta classe vai ter uma melhor, quinta classe, né? Vai ter uma melhora também no ganho. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, falando sobre isso e sobre o que o senhor quiser. Bom, primeiramente eu agradeço o convite de ter vindo aqui, foi muito salutar essa conversa e é conversa que daria para ficar horas batendo papo, né? Falar de polícia é um assunto gostoso de falar. A segunda é agradecer aqui à OAB, na presença do Dr. Arles e como membro da Comissão de Segurança Pública da OAB, porque eu sou suspeito para falar da OAB, porque eu tenho minha carteirinha de advogado lá, está guardada em casa, em berço esplêndido, esperando. Nós emprestamos o doutor Carneiro à polícia, Exatamente. Estamos aguardando o seu retorno. É o retorno. Mas eu estou ansioso para voltar a ativar minha carteira de advogado. E eu falo assim, a OAB no Brasil, cada vez mais, ela deixa a marca incisiva que não é simplesmente um órgão corporativo. É uma entidade voltada para os interesses da nação. Então, isso eu tenho orgulho de dizer. Eu tenho minha carteira de advogado porque, me aposentando como delegado de polícia, ativo minha carteira de advogado. E mais do que tudo, é a gente ter essa consciência de que quem tem a possibilidade de fazer alguma coisa tem que fazer. Eu digo que nós não podemos transferir para a próxima geração por um Brasil melhor. Por um Brasil melhor, temos que agir agora. Agora, doutor, o senhor deixaria um recado para esses estudantes de direito que sonham um dia em ser um delegado de polícia? Esses estudantes das universidades todas, né, que cursam e que tem bastante. Que sonham com a profissão. Eu tenho o maior apreço com essa juventude, porque, falo, é a nossa esperança desse país que cada vez se aprimora, cada vez fica mais engrandecido. Mas principalmente para os estudantes. A questão de que tenho gosto pela leitura. O grande segredo que me possibilitou entrar numa faculdade de primeira linha, que eu sou da São Francisco, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque a São Francisco é um parâmetro no Brasil inteiro também, foi o fato de gostar de ler. E eu sempre li na minha vida sem ser obrigado. Eu era aquele menino que queria ser jogador de futebol, um ponta-direito magrinho, ágil, mas, ao contrário dos meus colegas que eram obrigados a ler por obrigação, eu lia por gosto. E o operador do direito, em qualquer área, ele tem que ter o gosto pela leitura, porque só vai escrever bem, e nós, operadores de direito, temos que saber escrever bem, se tiver uma boa bagagem de leitura. Não adianta querer fazer curso para escrever se não tiver gosto pela leitura. Então, doutor, eu fico estimulado a dizer para eles assim, leiam bastante.
Nós vamos terminando, então, questão de justiça. Eu quero agradecer aqui a presença do Dr. Paulo Barbosa, do Dr. Leopoldo, e mais uma vez agradecer a presença do Dr. Marcos Carneiro, delegado-geral de polícia aqui de São Paulo, que hoje esclareceu para nós e para os nossos telespectadores as mudanças que a Polícia Civil está fazendo para melhor atender o cidadão. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.